Landim, nessa reeleição, e que ele, inclusive, há muito tempo atrás tinha dito, né, no primeiro pleito que ele participou, que ele não era a favor da reeleição. Foi convencido ao longo dos anos, reeleito, e está no seu segundo ano, no seu segundo ano, 2022, 2023, ele está no seu segundo ano de mandato e me parece que as coisas estão começando a mudar bastante lá dentro nos bastidores da política rubro-negra, muito antes, inclusive, do que a gente espera, né? Normalmente, o caldeirão é aceso ao fim do segundo ano de mandato, no começo do ano do terceiro mandato, né? Afinal, vão chegando as eleições, aí começa o caldeirão. Pois bem, cara, no começo do ano do segundo ano de mandato do Landim, a gente tem a notícia de que apoiadores no Flamengo estão tentando estender o mandato de Landim, que já disse, né, como eu falei agora, que era contra a reeleição, mas se reelegeu, e deu declarações de que não descarta, mas trata a iniciativa até como superficial. Rapaz, será que é possível, no meio do mandato, estender? Ou será que teremos Landim 3.0? Terá uma outra reeleição de Landim à frente aí? Será que os dirigentes, né, e os apoiadores e a política rubro-negra vai mudar o estatuto do Mengão para que Landim permaneça no poder junto com seus Blue Caps, como diria Mauro César Pereira? Rapaz, como essa é a parte que eu menos gosto de falar aqui, não porque não seja um assunto que me interessa. Peraí, dá uma ligada pro Alan. Dá uma ligadinha. Mas, pô, Perrota, esse é um assunto que me enoja, cara. Esse grupo político do Flamengo. Bom, vamos começar a falar do tema em si, então. Obviamente, isso é golpismo, isso é desonesto, isso é uma estratégia suja para desvirtuar o estatuto do Clube de Regatas do Flamengo, que permite um triênio com uma recondução de mais um. Isso está muito claro. Como vocês sabem, ou talvez não, mas hoje até saíram algumas reportagens, o Profut, que é uma espécie de parcelamento tributário do qual o Flamengo adere, que faz um parcelamento muito longo, diminui juros, diminui multa, isenta de encargos, acho que mexe com FGTS também, foi algo muito importante para o Flamengo equacionar sua dívida tributária, até proíbe, né, mais de uma recondução. Por que essa lei de responsabilidade do futebol proíbe mais de uma recondução, né? Coloca um limite máximo de 4 anos por mandato e mais uma recondução. Porque a ideia é que o presidente do clube não pode se transformar num senhor feudal que gere o clube como se aquilo fosse algo seu, como se fosse propriedade dele. O Flamengo é uma instituição que independe das pessoas, ela não pode depender de uma pessoa para funcionar. O Flamengo, ele é muito maior do que o Landim, ou qualquer um que seja, ou que o Zico, ou que qualquer um que está me assistindo aqui. O Flamengo é uma instituição. E aí, nessa hora, começa o golpismo de um cara que tem um projeto pessoal de poder. Isso não é e nunca foi pelo Flamengo. Eu vi aí que foi até um sócio famoso, até o peruano, né, que fez essa proposta, né, de mais um mandato do Landim, que seria necessário, porque a presidência dele é boa. Cara, que pena que ele se presta a esse tipo de papel, eu acho, para começar. Essa ideia não é dele, essa ideia aí tem dono, é Luiz Rodolfo Landim que teve essa ideia. Ele teria obrigação total de cara, quando fosse perguntado, já rechaçar, ia falar qual que seria a resposta de alguém de fato preocupado com o Flamengo. Ele responderia da seguinte forma: eu sou presidente e eu estou aqui para defender o estatuto do Clube de Regatas do Flamengo. O estatuto me deu um triênio e uma possibilidade de uma reeleição. Esgotado isso, uma outra pessoa que também quer o crescimento do Flamengo, que também quer o melhor do Flamengo, vai sentar aqui na minha cadeira e vai fazer o melhor pelo Flamengo. É isso que tem que ser. Aí, o que me preocupa? Você tem um grupo muito hegemônico do Landim, que meio que passa o que quiser no Conselho Deliberativo, começar a fazer emendas
que beneficiem uma continuidade de poder que o próprio Estatuto do Flamengo proíbe. Que você não tem essa alternância que é tão saudável. Até porque, se os sócios estão tão satisfeitos assim com a presidência do Landim, basta que votem em alguém do grupo político dele. Vota no BAP, pô. O BAP, teoricamente, vai ser candidato. Vai dar no mesmo, não vai mudar muita coisa. Ou vota no Dunch, não vai mudar muita coisa se entrar ele. Então, eu acho que isso escancara, Perrota, a forma como eles enxergam o Flamengo como se fosse algo privado, algo que pertencesse somente àquele grupinho que está ali no poder. E o Flamengo é muito maior que isso. O Flamengo pertence à sua torcida, o Flamengo pertence a todos os sócios torcedores, todos que apoiam o Flamengo. E eu acho que é preciso que exista mais respeito com essas pessoas. Existe um motivo para o Estatuto do Flamengo prever essa vedação de reeleições indeterminadas. É justamente que a gente tem uma alternância saudável de poder. E aí teve um ponto que o Perrota tocou que eu gosto muito, e que também fala um pouco da nossa história recente do Brasil, que é você mudar as regras eleitorais durante o pleito. Quem for mais novo aqui não sabe. Para cargo executivo, por exemplo, para presidente, você não podia ter reeleição. Aí o Fernando Henrique foi eleito, sem possibilidade de reeleição, e um capítulo... Desmuta, Perrotinho, desmuta. Isso mesmo, foi a FHC, né? E foi o primeiro mensalão no Brasil, tá? Para quem não sabe, primeiro mensalão para garantir a reeleição foi a FHC. Um capítulo até sujo da história do Brasil. Justamente por isso que o Perrota falou, e porque você cria esse tipo de instabilidade, você cria emendas, essas são as chamadas emendas alfaiate. Por que elas são emendas alfaiate? Porque elas vestem com perfeição em quem é o atual detentor do poder. E é isso que está acontecendo no Flamengo, isso é golpe, isso é coisa de quem enxerga o Flamengo como uma instituição sua para os seus benefícios pessoais. Eu estou enojado com isso, com quem participou disso, e com o Landim, que já devia ter rechaçado isso de cara, caso isso não tivesse partido dele. O que você achou, Perrota? E eu quero saber o seguinte, você acha que esse maluco emplaca, ele consegue emplacar isso? Porque tem a situação do Profut, e o Flamengo não pode sair do Profut. O Flamengo ainda tem dívidas tributárias que são alongadas. Se o Flamengo sai do Profut, vence tudo imediatamente, aí toma penhora. O nosso passado mostra que não é fácil você trabalhar tomando penhora todo dia, não sabendo nem de onde vem. Mas, teoricamente, o Flamengo pode criar uma emenda que estenda o mandato do Landim, pelo menos por mais um ano, sem violar o limite de uma recondução do Profut. Eu não sei, você acha que essa ideia vai para frente ou não? Eu tenho cá minhas dúvidas, mas vamos lá. Eu acho que assim, o poder ele é impressionante, ele é um veneno, né? Ele é um veneno que, com o passar do tempo, ele vai viciando a quem tem de direito no momento. E assim, esse grupo ao qual pertence o Rodolfo Landim, começou lá no Eduardo Bandeira de Mello, é sempre importante lembrar. Eu sempre esqueço o nome do grupo, é o Sofla, se não me engano. Se não me engano, é esse o nome do grupo, e acho que sofreu mudanças ao longo do tempo para outro nome, mas eu não me recordo agora. Galera, se for, depois me corrija aí no chat, porque eu sou péssimo para nome, eu estou ficando cada vez mais velho e esquecido. E aí eu esqueço a porra dos nomes, é uma merda. Eu acabo fazendo merda, mas eu acho que era isso. Esses caras, quando a gente chega agora em 2023 e vê notícias e informações relacionadas a essa questão da perpetuação do poder no poder, é assustador. É o que o Rafael falou, a síntese e análise do Rafael foi perfeita. E, Rafa, assim, a impressão que eu tenho que é muito possível que isso aconteça. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, o poder, aliás, a forma de poder desse grupo
é uma forma de coalizão em que tenta. Eu não quero usar algumas palavras erradas, assim, mas, fortes demais, mas não seria um suborno, não seria uma coação, mas sem dúvida alguma, a forma de perpetuar o poder deles é uma forma de coalizão de todos os grupos que tem no Flamengo, e a maioria deles de apoio. Você vê isso, inclusive, quando teve aquela votação para o Conselho de Administração, para o Conselho Fiscal, em que o grupo que está no poder conseguiu perpetuar, né, a continuidade nesses conselhos. E o que acontece? Essa coalizão faz com que tenha vários grupos apoiando e que possa determinar numa votação que é democrática, não tem jeito, uma mudança de estatuto. Eu sinceramente acho que mesmo uma oposição menor, eu acho que a oposição consegue, de certa maneira, bater o pé. E acho que, inclusive, dentro dos grupos políticos de apoio ao Landim atualmente, é possível que tenha gente que não concorde com esse tipo de movimento. Sendo bastante honesto. O Flamengo tem muita gente lá influente e muita gente inteligente também. Tá? Sendo bastante sincero, assim, não é de todo um grupo sedento somente por poder, para ter poder e perpetuar esse poder porque está lá se dando bem com isso. Tá? Não é só, não só tem isso. Tem isso, mas não só tem isso. Portanto, eu acho que assim, é possível acontecer. A gente vai ter que ver um Landim e seus blue caps, como diria Mauro César de novo, prometendo muitas funções, cargos de benfeitorias e sei lá, cara, há muita gente que é influente lá dentro, tentando convencê-los no voto a uma mudança de estatuto que para mim vai ser muito difícil de acontecer. Mas, cara, eu não posso de maneira alguma aqui, até porque seria não, seria, sei lá, incorreto fazer, de tentar prever o futuro, mas eu diria para vocês que há chances, mas a porrada vai comer. A porrada come bonito.